Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Estamos de volta com mais um capítulo da nossa série Provérbios, hoje capítulo 23, amém? Esperar os irmãos entrarem, para a gente iniciar com uma oração. Tenho certeza que Deus vai ministrar a tua vida, ministrar o teu coração, amém? Certo. Rose, Paula, Gabriel. Quem mais? Eu não estou conseguindo ver. Pastora Priscila, Valério e Larissa. Vamos entrando, irmãos. Vamos entrando, vamos mandando o link para os amigos. A Márcia também. Márcia Malaguti. Irmã Márcia Pereira. Vamos entrando. Estamos aguardando todos vocês entrarem. Valdecir também. Boa noite, paz. Quem mais vai entrar? Vamos aguardar mais um pouquinho. Dá tempo de você chamar os amigos. Tem mais uma água para mim. Obrigado. Rose, eu falei a Rose, a Rose está aí. Amém, irmãos, vamos começar. Alguns vão entrando depois, né? Vão recebendo a notificação, vão entrando, vão se preparando. Enquanto isso, peço que você que está com a sua Bíblia aí, que você abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 23, semana passada quem ministrou foi a pastora, né? Foi uma bênção. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 23. Eu separei alguns poucos versículos porque os assuntos que esses versículos trazem é muito amplo, né? Nós não temos todo esse tempo, então separei apenas alguns versículos, amém? Tenho certeza, como eu tenho dito aqui, que Deus falará com você, Deus vai ministrar a tua vida, amém? Eu sempre lembro que a ideia de nós termos essa live aqui da quarta-feira é trazer princípios da palavra de Deus para esse tempo de dúvidas, tempos de dificuldade, né? Por isso que nós tomamos a direção de ministrar Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria, né? E nós cremos que precisamos muito dessa orientação do Senhor para agir nesses dias, né? Dias, como eu estou dizendo, que são dias de dúvidas, né? E nós precisamos ter ali a luz da palavra para trazer entendimento aos nossos corações, né? E o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Quem escreveu Provérbios foi Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio do mundo antigo, né? Considerado o homem mais sábio do mundo antigo, de fato foi. Por quê? Porque Deus concedeu essa sabedoria para ele. Ele deixou aqui registrado, claro que de forma inspirada por Deus. Toda a Bíblia, sem dúvidas, ela é inspirada por Deus e serve, né, apta para nos corrigir, nos orientar e para nos trazer princípios do Senhor. Então, está aqui para que nós possamos compreender qual deve ser o nosso proceder na nossa vida, no nosso dia a dia, amém? Provérbios é um livro muito prático, então, por isso nós estamos lendo todos os versículos aqui. Eu peço que você leia todo o capítulo, você que está aí na sua casa, você está no conforto do seu lar, você possa ler e meditar em todos os versículos do capítulo 23, porque eu vou pegar alguns apenas aqui e vamos tratar sobre os assuntos e os temas que eles abordam, amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para te adorar, para te bendizer, para declarar que só o Senhor é santo, digno de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos aqui, Senhor, meditando na Tua Palavra, pois esse é o mandamento do Senhor, meditar na Tua Palavra de dia e de noite. Nós queremos, Senhor, que o Senhor traga revelação
Nós não queremos ficar apenas com a letra, nós queremos a revelação, o rema da palavra do Senhor. Creio, Senhor, que o Senhor pode ministrar em cada vida de forma personalizada, individual. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha e ministre, fale com cada um. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha, Pai, convencer cada um que está assistindo essa live, seja no tempo real ou em outro tempo. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar, possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Como sempre a gente faz, querido, no final eu vou estar orando por aqueles que colocaram o nome, né, o pedido de oração nos comentários. A gente não cita aqui os nomes por conta do tempo e a gente não tem muito acesso a todos os comentários. Então eu peço que você deixe os comentários, pedido de oração, que no final a gente está orando, colocando todas essas pessoas diante de Deus, e depois eu vou estar orando individualmente com cada nome que for colocado ali nos comentários, tá bom? Bom, capítulo 23 de Provérbios, nós estamos chegando já no final, né? Faltam poucos capítulos aí, mas tem muita coisa ainda para a gente ver, muita coisa poderosa de Deus para a gente compreender aqui, tá? Bom, como eu disse, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler alguns, e o primeiro eu sempre leio. O primeiro versículo é o que traz a base daquilo que será tratado, né, aqui em todo o capítulo. Bom, Provérbios 23, versículo 1, diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Olha que interessante que Salomão está falando aqui, o sábio Salomão está falando, a orientação. A carta que, aliás, o texto aqui que Salomão escreve, ele sempre se refere ao ouvinte como filho, né? Ou seja, aquele é realmente uma carta de pai para filho, né? Imagina você que tem filhos, se você pudesse deixar uma carta para o teu filho quando você for embora, né? Quando você morrer, você pudesse deixar todas as orientações para o teu filho, daquilo que você já viveu, né? Como foi a sua vivência, tenho certeza que você tomou atitudes que não foram tão bem acertadas assim, então você que tem essa capacidade de deixar ali uma orientação, dizendo, olha, não faça isso, faça aquilo, e é exatamente isso que Salomão vem trazer, uma orientação para o filho, né? Para nós, né, que somos filhos de Deus. Bom, ele fala assim, olha, quando você for sentar para comer com alguém, uma autoridade, observe quem está diante de você. Em outras palavras, e não faça vergonha. Se você tiver com muito apetite, você não fica comendo. Aí ele vai dizer, olha, você tem que dominar o seu próprio apetite. O que ele está falando aqui? Ele está falando de como você vai proceder diante de alguém. Uma figura de autoridade, uma pessoa que é uma pessoa ilustre, uma pessoa que você deve respeito, que você deve honra, e como você vai proceder diante dessa pessoa, até mesmo no estar com ela à mesa. E isso que me chama a atenção, porque a Bíblia ela é tão forte, poderosa, tão interessante, um livro, né, para além de ser a palavra de Deus, de ser a revelação de Deus, a boca de Deus para nós na terra. Ela é um livro espetacular, porque ela traz aqui ensinamentos práticos. Olha que interessante, como você vai comer com alguém que seja uma autoridade, né? E Salomão traz esses princípios aqui, e esse versículo ele traz para nós um pensamento sobre ética, sobre moral cristã, né? Primeiramente, o que é ética? Ética é todo o bom proceder, né? Nós temos isso, eu tenho falado isso aqui na igreja esses dias, e é importante a gente falar desse assunto, porque nenhuma sociedade vive sem ética. Todos nós temos uma ética, um padrão do nosso proceder social, como a gente comunica com as pessoas. Por exemplo, o bom dia, o boa tarde, com licença, o muito obrigado. Isso tudo são costumes que nós temos, e para além disso, muito mais do que essas coisas que eu estou falando aqui, a nossa maneira de proceder, como que eu procedo com o outro em meio a uma sociedade. Bom, o que isso tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus? Hoje em dia a gente diferencia isso, né? A gente diferencia a ética, a moral, o bom costume, daquilo que é bíblico e espiritual.
Se nós olharmos para a palavra, isso Deus nunca quis que fosse separado do homem. Quando Deus resolve estabelecer um povo, Ele traz a sua palavra para trazer direcionamento, não só nas suas vidas espirituais, litúrgicas, como proceder diante de Deus, não, mas em toda a sociedade. Eu acho muito tremendo quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê algumas leis, como a lei do jubileu, que havia o perdão de dívidas, as pessoas voltavam para suas casas, aqueles que estavam trabalhando em trabalho escravo por pagar dívida, ele deixava de trabalhar, voltava para a sua casa. Existia uma lei de que as espigas que caíam no chão não podiam ser colhidas, era necessário deixar as espigas que caíam no chão para os pobres, que a gente vê essa história lá no livro de Ruth, caso de Ruth e Boaz, Existe a lei do liverato, algumas leis que Deus estabeleceu como padrões de uma sociedade. Hoje, por mais que a gente separe, isso está principalmente no nosso país, nossos padrões são cristãos. Ainda que haja muitos ateus, muitos que não creem, a base do nosso proceder, do nosso viver é cristão. E aí eu te pergunto, por que você acha que muitas pessoas, não vou dizer muitas, mas uma grande parte, ou uma parte da sociedade, uma parcela da sociedade, se levanta contra esse bom proceder cristão, contra essa ética cristã? Por quê? Porque a Bíblia fala que existem muitos que são inimigos de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender a seguinte coisa: Deus estabeleceu um princípio. A Bíblia ela não é só um manual de proceder litúrgico cristão, não é um manual de como eu vou viver eu e Deus. A Bíblia, ela tem a sua ramificação em todas as esferas da sociedade. A Bíblia é um manual de regra, de fé e de prática para toda a minha vida. Como eu trato com o meu filho, como eu trato com meus pais, como eu trato com a minha esposa, como a minha esposa me trata, como eu procedo com os meus patrões, como eu vou proceder diante da sociedade, com o meu próximo, como eu vou colocar os meus direitos à tona. A Bíblia, ela nunca foi um manual somente para práticas religiosas. A Bíblia, ela é um manual que abrange toda a nossa vida, todo o nosso proceder, em toda a esfera da sociedade. Infelizmente, por muitas pessoas não entenderem a Bíblia, querem separar e querem viver as suas vidas de forma secular, a sua vida fora do âmbito igreja, e querem separar isso, mas aquilo que Deus estabeleceu não foi dessa forma. Desde o princípio, Deus estabeleceu a sua palavra. Existe na Bíblia vários momentos que são fundamentos da ética cristã. Por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo, os profetas estabelecendo princípios de regras cristãs, de ética cristã, os evangelhos trazendo o princípio cristão através de Cristo, o próprio evangelho de Cristo, Depois as cartas paulinas ou as cartas gerais, epístolas paulinas, vem trazendo todo o caminhar, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como deve ser o proceder da nossa vida cristã. Por que eu estou falando isso? Porque o texto aqui, ele invade, o versículo 1 do capítulo 23, ele invade para além de uma esfera espiritual. Ele está dizendo como a pessoa vai proceder diante de uma autoridade. Então isso abre o nosso entendimento para a gente compreender que Deus não quer apenas que eu seja um bom fiel na igreja. Deus, Ele quer que você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom servo, um bom trabalhador, um bom patrão. Deus, isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é levantar um povo que seja santo e irrepreensível. Por isso que a gente precisa entender. Muitas pessoas falam assim: eu faço tudo que é de Deus, certo, mas Deus não tem me abençoado. Mas como que é? Deus tem entrado dentro da tua casa? Você tem vivido os princípios de Deus no ambiente de trabalho? Ou você às vezes só tem feito aquilo que é de Deus com respeito às práticas litúrgicas, ao culto, ao ofertar, ao dizimar, ao jejuar, orar? Ou será que você tem feito em tudo, todas as coisas da sua vida com os princípios cristãos?
Então é isso que nós precisamos pensar nesses dias. Por isso que tem uma parcela da sociedade que se levanta. Por quê? Porque são inimigos de Deus, querem deturpar os princípios, querem deturpar os fundamentos da ética cristã. Que sim, o nosso país tem sua base, a sua ética. A base do nosso país é uma base cristã. Se você pegar o nosso ordenamento jurídico mesmo, muitas coisas que vêm com base romana, vêm com base cristã. Muitas maneiras de compreender erros, crimes, tudo isso, toda a sociedade, e eu falo Brasil, mas tem muitos países que têm sua base, até aqueles que acham que não é, tem sua base cristã, princípio cristão. Ou seja, Deus estabeleceu uma maneira de um bom proceder. Deus estabeleceu uma maneira de como nós devemos viver. E nós precisamos, como cristãos, você que está me ouvindo, você é cristão, você precisa retomar esses princípios, dessa ética cristã, de como você deve agir, não só no ambiente espiritual, você está me entendendo, no ambiente litúrgico, né, as suas práticas litúrgicas, como você ora, para além disso, nós temos que trazer, como eu disse, existe um grupo que tenta acabar com toda a ética cristã, né? Trazendo, e o interessante é que eles não trazem de qualquer jeito, eles trazem até com uma fundamentação filosófica, teórica, muito forte, né? Querer mudar, por exemplo, o conceito de família, querer mudar conceito de gênero, homem, mulher. Existe uma base intelectual, né, que tenta trazer um novo, mas nós precisamos nos atentar, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós que somos aqueles que seguem a palavra de Deus, nós precisamos nos atentar. Por quê, irmãos? Porque se nós não nos atentarmos para aquilo que Deus estabeleceu, nós entramos por qualquer vento de doutrina, somos soprados, somos levados por qualquer vento de doutrina, né? E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não agem de boa fé, né? Que usam a palavra de Deus para manipular vidas e pessoas, né? Antigamente as pessoas aprendiam a Bíblia na escola dominical. A pessoa ia para a escola bíblica, ela ia aprender o ensinamento da palavra de Deus. Hoje as pessoas vivem atrás de ensinamentos que encontra num canal de comunicação, como YouTube, como Facebook, e ali você não está ali para aprender, você vai atrás de coisas que justificam a sua maneira de proceder. Por isso que nós temos tantas coisas, tantos erros embasados por uma dita verdade, porque as pessoas, existe o erro e elas pegam uma fundamentação para poder justificar os seus erros. E a palavra de Deus era totalmente contrário a isso. A palavra de Deus, ela traz, querido, um choque de realidade. A palavra de Deus, ela te confronta, porque não é o meu padrão, não é como eu vejo as coisas, é como Deus vê, é como Deus estabelece. Eu tenho falado muito esses dias aqui sobre o padrão de Deus. As pessoas têm caminhado, eu acho melhor assim, eu acho melhor desse jeito, o meu jeito de viver é esse. Olha, se você é cristão, você precisa viver conforme aquilo que Deus estabeleceu. E parece, quando a gente diz isso, que parece ser algo duro. Eu tenho que viver desse jeito, Deus me obriga. Não, não é por isso, é porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus que te criou, que formou o homem, que criou essa terra, Ele sabe como é a maneira correta de você andar e viver. Então a palavra de Deus, ela é nosso manual. Eu tenho falado isso aqui quase todos os dias. Ela é o nosso manual de regra, né? É a regra da minha vida, é o meu manual de proceder, da minha prática, de como eu vivo, né? Regra de fé e de prática. Ela é esse manual que vai estabelecer os princípios para eu poder viver em toda a esfera da sociedade. Sabe que nós estamos vivendo uma era onde as pessoas querem inventar a roda, sabe? Elas têm uma necessidade de estabelecer algo novo, uma novidade, né? Eu fico abismado tanto de coisas que eu tenho visto, de pessoas querendo, por exemplo, ensinar como ser uma esposa, pessoas querendo ensinar, e eu estou falando isso na esfera cristã, querendo ensinar como ser marido, como ser filho, como ser pai. Querido, tudo aquilo que foge da palavra de Deus não tem fundamentação.
A gente precisa estar firmado na palavra de Deus. A conversão, a transformação, ela passa pela palavra. Se a tua vida não é transformada pela palavra, não adianta você querer aprender nada fora dela, porque a Bíblia, ela estabelece como é a tua vida. Por isso que nós precisamos ser lavados pela palavra. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro. Ela vem na nossa vida, ela nos purifica, ela tira tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo, porque nós vamos juntando padrões segundo a nossa necessidade, através do nosso orgulho, né? Através do nosso orgulho, por exemplo, o nosso orgulho não aceita pedir perdão para o outro quando a gente, entre aspas, não erra, por exemplo. E aí então eu vou procurar alguma coisa para justificar esse meu erro de não pedir perdão para uma pessoa que ela me prejudicou. E quem está estabelecendo isso? O meu orgulho. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar essa pessoa. Então você está entendendo como, isso é só um exemplo, como que a palavra de Deus, ela confronta as nossas vidas. E a palavra de Deus tem que sim confrontar a nossa vida. A Bíblia não é um livro de consolo. A Bíblia não é um livro para te acariciar, para te fazer cafuné. A Bíblia é um livro para te estabelecer no padrão de Deus. É um livro que estabelece você no princípio de Deus. Aí entra numa questão muito interessante. Alguém fala assim, mas a Bíblia é interpretativa, né? A Bíblia, você pega alguns versículos e você consegue comprovar a sua ideia. Pois é, aí existe um outro erro, né? Como as pessoas muitas vezes são vendidas por ideias dos outros, não têm a sua base bíblica, elas escutam e acham que aquilo é verdade, porque a pessoa usou de um texto, um versículo da Bíblia. Quando você tem uma base bíblica consolidada, você entende, por exemplo, né, uma regra de hermenêutica bíblica, uma regra de interpretação bíblica, que uma pessoa não pode, através de um único versículo, justificar uma ideia. Ela precisa ter um texto dentro de um contexto, que seja embasado por mais 2 textos, por exemplo. Então a base bíblica te traz uma verdade que não é desfeita por qualquer visão, ou é desfeita por qualquer entendimento. Por isso que a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Por que a Bíblia te liberta? Da heresia. A Bíblia te liberta da vã filosofia. A Bíblia te liberta de coisas que não está nela. Pessoas que usam o próprio diabo, usou textos bíblicos para querer enganar Jesus. Então não viva com base naquilo que você escute. Seja como os bereanos. A palavra de Deus fala que os bereanos, o apóstolo Paulo pregava a palavra, e quando eles chegavam em casa, eles iam ver se aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado estava realmente na Bíblia. Eu desafio sempre o meu povo, os irmãos dessa igreja, aquilo que o pastor pregar, eles olharem na Bíblia. Porque existem muitas pessoas que não querem que as pessoas vão para a Bíblia, porque a Bíblia liberta do engano, da filosofia, da heresia. E não se espante de achar que tem pessoas pastor, existem pessoas que manipulam a palavra para poder enganar pessoas, existe, como eu disse, o próprio diabo. Então nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar a Bíblia. Para quê? Para que ela nos liberte do engano, da hipocrisia, liberte até de nós mesmos, amém? Então o que eu quero trazer para você aqui nesse versículo é que você entenda que Deus, Ele não quer estabelecer um padrão para você nas suas práticas litúrgicas, na sua vida espiritual. Ele quer trazer um padrão para toda a tua vida. E você, meu amado, que está vivendo um desafio na tua vida, você que acabou de se tornar pai, mãe, você que acabou de constituir uma família, você se casou, pastor, eu não sei como eu proceder, vai para a Bíblia. A Bíblia, ela traz todos os padrões para a sua vida. Se você quer viver uma maneira de Deus, se você quer educar os seus filhos da maneira de Deus, se você quer ser uma esposa à maneira de Deus, se você quer ser um esposo à maneira de Deus, se você quer ser um comerciante na maneira de Deus, se você quer ser um empresário na maneira de Deus, tudo a Bíblia trata. Todos os assuntos, os mais diversos, a Bíblia trata. O que nós precisamos é viver e nos debruçar a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus estabeleceu, amém? E não aquilo que eu estabeleço, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né?
a gente tem uma facilidade de viver como os fariseus, né? Os fariseus, eles estabeleciam um padrão que parecia até muito rígido, mas eles não viviam aquilo, né? Eles apenas estabeleciam, e justamente a ideia deles era que as pessoas não conseguissem viver aquilo, porque eles aparentemente pareciam que viviam. É o caso de muitos religiosos que a gente encontra por aí, que estabelecem alguns princípios exacerbados, sem base bíblica, para poder, esses princípios para namoro, para casamento, para ser esposa, algumas coisas intocáveis, né, inatingíveis, estabelece. Por quê? Porque aí eles ficam com cara de que são muito santos, muito bons, e você nunca consegue atingir aquilo. Vá para a simplicidade da Bíblia. Deus, ele nos mostra que a mudança não é de fora para dentro, né? Não adianta você ter cara de uma boa pessoa se o teu coração está podre, por exemplo. Então a mudança que Deus quer fazer sempre será de dentro para fora. Às vezes demora um tempo, mas eu fico com a demora. Se for para eu escolher entre a mudança momentânea, radical, ou a mudança mais demorada e verdadeira, eu prefiro ficar com a mudança mais demorada e verdadeira, porque essa é real, né? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. A cada dia eu me aprofundo na palavra, a cada dia mais eu vou sendo transformado, a cada dia mais eu vou sendo tratado pela palavra de Deus. Amém? Muita coisa mesmo, mas resumo: leia a Bíblia, viva na palavra de Deus, e Deus, ele pode mudar a tua vida em todos os aspectos. Amém? Sempre quando você for tomar alguma decisão, como Jesus agiria? Como que Deus estabeleceu isso? E vai para a palavra, e você vai encontrar a resposta das suas inquietações, dos seus questionamentos. Amém? Vamos lá. Esse foi só o versículo 1. Agora eu vou falar assuntos mais rápidos, tá bom? Bom, versículo 4, 5 e versículo 9 vai dizer assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que vocês as contemplam, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Versículo 9: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. 3 versículos que tratam de um assunto muito importante, que é a nossa saúde emocional, né? Lembra que eu falei que Deus estabeleceu um princípio para nós, e ele abrange todas as áreas da nossa vida, né? Nós somos um ser que tem corpo, né? Aquilo que é matéria, alma, nosso psique, nosso emocional, nosso psicológico e espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, ele vai para Deus, né, que o deu. O corpo, a gente trata dele, né? Se alimenta, bebe água, né? Uns exageram um pouquinho, né? Maltratam o seu corpo, outros cuidam melhor, mas a gente sabe tratar dele, né? Mal ou bem, ele está aí, está de pé. Alguns meio, mais ou menos, mas está de pé, né? Agora a alma, essa é a nossa saúde emocional, é aquilo que comanda todo o nosso corpo, né? Não sei se você sabe, mas existem muitas enfermidades emocionais que resultam em coisas físicas, né? Dor de estômago, gastrite, né? Problemas no fígado, e tem uma explicação muito lógica para tudo isso daí, que não cabe a nós aqui entrar nesse detalhe. Agora, interessante que Deus, ele trata disso também aqui. Olha como que Deus abrange, para além da esfera espiritual, Deus abrange outros assuntos e outras áreas da nossa vida. Ele está dizendo: olha, não gaste força tentando ficar rico. O que Deus está falando? Olha, não adianta você ficar gastando tempo para ficar rico. Por quê? Porque a riqueza, ela desaparece, né? Eu fico pensando, por exemplo, né, aqueles que têm uma visão cristã, Jesus está voltando, e eu penso que muitas pessoas que têm amor ao dinheiro, para eles Jesus voltar é uma frustração tremenda, porque o dinheiro vai virar pó, né? Ou pior ainda, aqueles que têm uma visão pré-tribulacionista vão deixar o seu dinheiro aí para que o anticristo use ele para poder fazer maldades, né? Ou, né, em último caso, morrer e deixar uma briga aí de alguns anos entre os membros da família que ficaram, para poder discutir quem vai ficar com uma parte daquele dinheiro que foi deixado pelo rico que correu atrás da riqueza. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo que é pecado ter riqueza, mas aonde está a base
para a obtenção da riqueza? A riqueza pelo poder, a riqueza pela riqueza, ou a riqueza pelo desfrute, pelo prazer, pelo bom viver? É essa que está a questão aqui desses versículos, de nós pararmos para pensar: por que eu quero isso? Porque eu conheço, você tem certeza que você conhece muitas pessoas que têm posses, têm dinheiro, têm riqueza, mas não usufruem, porque a família é destruída, porque através da riqueza, os filhos não conversam, os pais não conversam com seus filhos, a família não é próxima, porque a pessoa se tornou soberba, arrogante, prepotente. E aí que o texto está dizendo: não vale a pena. Então, às vezes, compensa você viver uma vida simples, que seja desfrutada, porque Deus não criou uma vida para você não desfrutar. Se Ele te deu uma vida, Ele te deu. Quantos lugares lindos que nós temos no nosso planeta, nessa terra, que com certeza Deus não criou aquele lugar para ficar ali, não, criou para a nossa observação, para o nosso vislumbre, para nós podermos viver isso que Ele criou. Então, se a riqueza não está te proporcionando isso, do que vale a riqueza? A riqueza pela riqueza, ou a riqueza pelo poder, de nada vale. Então, esse texto aqui fala que não adianta a gente correr atrás das coisas, às vezes compensa você viver, Agora, se você consegue conciliar o viver com a riqueza, aí fica ótimo. Mas muitas pessoas a gente sabe que, infelizmente, deixa com que a riqueza entre os seus corações e passam a correr atrás dela, ao invés de poder viver, desfrutar da sua casa, desfrutar da sua família. Conheço pessoas que têm grandes residências, têm área de lazer, mas que nunca conseguiu desfrutar de um momento sequer com a sua família desse lugar. Então, aonde que está o desfrute disso? Aonde que está o desfrutar disso? É isso que o texto está falando. Então, não gaste a sua mente para correr atrás daquilo que não vai trazer nenhum benefício para você, E a cada dia a gente está desse jeito mesmo, agitado para poder conquistar as coisas, quando na verdade a gente não desfruta daquilo que a gente já conquistou. E isso é algo que a gente tem que frear na nossa vida. Com muita facilidade a gente corre atrás de coisas e não percebemos aquilo que nós já temos, Viva, desfrute, corra atrás das coisas, batalhe, lute, mas não deixe de desfrutar da tua casa, não deixe de desfrutar da tua família, dos teus amigos, aquilo que te custa a paz, então não vale, é muito caro. Então viva na sua vida, desfrute da vida que Deus tem proporcionado para você, amém? O versículo 9 vai falar daquilo que as pessoas mais fazem, que é tentar convencer o tolo da sua tolice, Isso também prejudica o seu emocional. E o que o texto está dizendo aqui, não vale a pena. A Bíblia está dizendo: olha, não vale a pena correr atrás, deixa, não tenta convencer o tolo da sua tolice, porque ele nunca vai entender o que você está dizendo. Então eu vou te dar um conselho: às vezes você está tentando convencer alguém que está errado, não pare, não tente mais, porque a pessoa vai ficar bem e você emocionalmente vai ficar prejudicado, vai ficar com aquele problema na sua mente, vai ficar desgastado por aquilo. Então a Bíblia traz esse conselho de saúde emocional: não se envolva, Você é um homem, uma mulher de Deus, ore por ele, coloque diante de Deus, descansa, amém? A vida se encarrega, A vida se encarrega. Parece isso meio filosófico, mas é verdade, você sabe que é verdade, A vida, ela se encarrega de corrigir aqueles que não aceitam ser corrigidos, A Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria. Tem gente que não ouve conselhos, e a vida precisa ensinar eles. E é claro que a vida vai ensinar. É muito mais difícil, a maneira da vida ensinar é muito mais difícil do que ouvir um conselho. Mas infelizmente tem pessoas que não escutam e precisam aprender de outra forma. Não gaste seu tempo, não gaste sua energia, a sua força com essas pessoas. É isso que o texto está dizendo. Versículo 13: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Já ouvi alguém dizendo aqui: porque esse texto está falando que a vara é a Bíblia. Não é a Bíblia. A vara aqui que o texto está dizendo não é a Bíblia, tá? Não é uma interpretação da Bíblia. Isso aqui é vara, da correção, Para alguns pode ser chamado de chinelo, de cinta, outros de qualquer outra coisa, mas aqui se fala especificamente da correção
sentido estrito da coisa, tá? Sentido estrito da correção. Isso aqui é para os pais, né? Não evite disciplinar o filho. A falta de disciplina, tudo que eu estou falando não é filosofia minha, é Bíblia, tá? Estou falando em base bíblica. A falta de disciplina, a Bíblia diz, nós lemos semana retrasada, que a falta de disciplina aumenta o pecado. Por quê? Porque a disciplina, ela estabelece um limite. Nós estamos falando de ética, de moral, de bom proceder, de costume. A criança, ela não sabe os seus limites, né? E isso não é questão, mas eu não tenho inteligência. Vamos voltar a um assunto da semana retrasada. Não é semana retrasada não, no culto que eu falei sobre o cachorro, né? Esses dias eu falei sobre o cachorro, que as pessoas acham que o cachorro pensa. O cachorro não pensa, né? Tem instintos naturais do cachorro. O cachorro, ele não, quando você diz, olha, não entra, e tem gente que pega jornal, água, uma série de coisa, você não estabelece um limite no cachorro? Pastor, que comparação terrível. Não, espera que eu vou chegar lá. Não tem a ver, meu filho não entende, mas não é para ele entender, ele não vai entender mesmo. O que ele precisa, o que você precisa fazer é estabelecer um princípio. Hoje ele não entende o que você está fazendo, mas isso estabelece um princípio para a vida dele, que daqui a alguns anos ele vai compreender o que era isso. O problema é que a gente não estabelece muitas vezes os princípios, não estabelece limites, e aí essa compreensão nunca virá. Então nós precisamos estabelecer, através do que? Da correção. E eu não estou dizendo aqui como você deve corrigir seu filho. O que a Bíblia está dizendo é para você corrigir. Eu fico com a Bíblia aqui, que é para corrigir com a vara, mas aí você faz do jeito que você quiser. Agora, é necessário corrigir. O problema é que as pessoas passam a mão, e isso só vai aumentando a desobediência, a rebeldia, né? Então, quando há erro, há necessidade de correção, tá? Isso é o que a Bíblia determina. Então, a Bíblia fala, castigue você. Olha que interessante, a Bíblia fala, você, por quê? Alguém, ele vai ser castigado por alguém, que seja você. Que você corrija, e não os outros, né? E olha que interessante, a Bíblia diz que isso livra a criança da sepultura, né? De morrer lá na frente. Quando fala morrer, não é morrer morte, né? A morte, acabar, não, é de sofrer lá, perder sua vida por causa de uma falta de correção dos pais aqui. A correção que você estabelece no teu filho hoje vai determinar quem ele vai ser amanhã, tá? Vai determinar quem ele vai ser no dia de amanhã. Vamos lá, versículo 17 e 18. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Às vezes a pessoa, em algum momento da nossa vida, a gente olha aquela pessoa que sempre pratica atos ilícitos, que pratica coisas que não são corretas, e aí a gente olha e parece que aquela pessoa sempre está se dando bem. A Bíblia fala para a gente não invejar essas pessoas, até porque a Bíblia diz que a vida do ímpio, ela é como a erva no sol quente, né? Você pegar um pé de alface, colocar lá no asfalto, né? E o pé de alface, ele parece uma coisa bem bonito, né? Algo que você olha assim, é grande, é interessante, mas se você coloca ele no sol, ele vira um nada. Assim é a riqueza, né? Assim é a vida do ímpio. Então não inveja o ímpio, tá? Tema a Deus. Se te custa o temor do Senhor, então não vale a pena, né? Olhe, porque primeiro, que Deus é galardoador daqueles que o amam e o buscam. Ele sempre vai te recompensar. Isso é o que a Bíblia diz, né? E é nisso que eu creio, e eu tenho certeza que você crê dessa forma. Então, se você está praticando a justiça, a sua esperança, diz a Bíblia, nunca falhará. Amém? Ouça, meu filho, versículo 19, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo, né? Eu falei isso daqui alguns dias atrás, numa dessas lives de quarta-feira. A orientação de Deus, né, através da vida de Salomão, escreveu Provérbios, é que a gente tem que entender que existe tempo para tudo.
A Bíblia está falando aquele tipo da pessoa, o bom vivante, né? O boêmio, aquele que quer viver só nos prazeres, que tudo para ele é festa, é alegria. A Bíblia está dizendo que esse daí, né, vai acabar com vestido de trapo. Ou seja, tudo existe um tempo. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque eu já falei, eu não lembro se foi na retrasado, eu não lembro em qual dessas lives que eu falei. Mas a gente precisa entender que a vida não é só de prazer. Sabe o que eu vejo muitas pessoas querendo correr atrás de uma vida que não existe? Como assim? Tem gente que acha que a vida é sempre viver alegria, né? Sempre você está sorrindo, sempre você está de bem com todo mundo, e a vida não é assim. A vida, né? E isso a gente vê na Bíblia. A vida é feita de altos e baixos. Um dia você não está bem, outro dia é a hora que você tem que encarar a realidade, né? Tem dias que você perde, mas é uma perda para um ganho futuro, né? Tem dias que você tem que pagar um preço mais alto do que outro dia. A vida é assim, e nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, quando a vida não sai de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, por exemplo, você acorda num dia e estabelece que aquele dia será um dia muito feliz, e nem sempre esse dia corresponderá àquilo que você está acreditando que ele vai ser. E não é que seja ruim, é que é diferente. E aí as pessoas vivem uma vida de frustração, né? Porque alguns amigos, né, aqueles amigos da onça, falam assim: não, mas você não está vivendo feliz, a minha vida é só felicidade, né? Eles enganam você, eles mentem para você, porque na vida de ninguém é só felicidade. Existem dias de choro, existem dias de, como a Bíblia diz, de esparramar pedra, existem dias de juntar pedra, existem dias de costurar, existem dias de rasgar, existem dias de chorar, existem dias que você vai rir. A vida é assim, a vida ela é um organismo que se move, ela não é estática, ela não é sempre igual. E isso vale para toda a tua vida, viu? Você que é casado, que a tua amiga diz que o casamento dela é só alegria, e o seu, às vezes, você tem dificuldade com o esposo, você tem dificuldade com os seus filhos. Eu vou te dizer uma realidade muito poderosa: isso é mentira. Se estão te falando isso, é mentira, porque existe um casamento, vai existir as discussões, porque são duas pessoas diferentes que estão se alinhando. E eu conheço casais que estão 30, 40 anos que ainda se alinham. Às vezes você olha um casal com um filho perfeito e você quer ter aquela vida. Não existe isso. Viva a realidade. E a realidade com Deus é essa, né? Existem dias que vai ser dias de alegria, existem dias que você vai chorar. Mas assim, pastor, na cara dura, tem dia que você vai chorar, porque são dias de perda. A vida da gente é dias de perda, né? Quando Jesus esteve aqui, existe o dia da multiplicação, o dia da alegria. Existiu o dia que ele levantou o filho da viúva de Naim. Existiu o dia que ele, em um só dia, curou a mulher de fluxo de sangue e a filha de Jairo. Mas existiu o dia do Getsemane, da agonia profunda. Existiu o dia da cruz. A vida é assim. Agora, o que você precisa saber é que Deus está com você nesses momentos, nos dias bons e nos dias maus, e Ele vai estar te dando o consolo, o respaldo necessário para todos esses momentos da sua vida. E lá no final, se você estiver em Deus, você sai vitorioso. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, versículo 29 em diante, eu vou ler. Eu já falei sobre isso aqui esses dias também, mas eu só vou relembrar. Versículo 29: de quem são os ais? O que é ais? Aquela pessoa fala: ai meu Deus, né? Quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como uma víbora. Seus olhos virão coisas estranhas, a sua mente imaginará coisas distorcidas.
Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Aqui a Bíblia está falando daquelas pessoas que têm a sua fuga na bebida, né? As pessoas que às vezes não se conseguem perceber que são, mas vivem uma vida onde o resumo da sua vida é a bebida, né? O alcoolismo, a Bíblia trata até desse assunto. E eu sei, eu tenho bastante propriedade para falar isso, porque eu tive esse caso dentro da minha casa, né? Meu pai era alcoólatra, e eu sei muito bem o que é isso, né? E eu acho interessante, eu não vou entrar muito nesse assunto, caberia uma outra live só sobre isso aqui, mas é muito interessante a gente perceber que Deus trata isso, que Deus pode mudar a realidade de uma pessoa que vive isso aqui, né? Pessoa que sempre, é interessante que o alcoolismo, ele pende a pessoa para esse lugar, e ao mesmo instante que ele traz esse prazer, ele retribui com mais dificuldade, né? A aparência é que é um refúgio, mas é um refúgio que te aprisiona a viver a cada dia a dificuldade, né? Há muitas pessoas que têm a sua fuga no alcoolismo, né? O que é fuga? A pessoa está com um problema, uma dificuldade, e ela recorre à bebida. E essa pessoa, ela, por aquele período que ela está ali embriagada, ela não pensa, não lembra mais dos problemas, mas quando ela voltar à sua sanidade, quando ela voltar a ficar sã, aquele problema está do mesmo jeito. Então a bebida, ela atrai, como a Bíblia diz, o texto diz aqui, escorre suavemente, né? Parece ser interessante, mas ela é como uma víbora. Ela morde como uma serpente, envenena como uma víbora. Isso só envolve a pessoa em mais problemas. Eu vou dizer para você, e afasta a família, a pessoa deixa de viver, a pessoa deixa de viver a realidade, né? A pessoa deixa de viver a vida normal, não percebe, não sabe o que aconteceu com ela. Você viu o que o texto diz aqui? Não sabe o que aconteceu com ela, né? Vive sempre aquém daquilo que os outros estão falando. E eu não vou falar muito sobre isso aqui. Eu acredito que Deus dará para nós uma oportunidade, nós discutimos esse assunto de outra oportunidade. Agora, o que eu quero falar com você é, se você tem amigos que te levam para esse caminho, né, da bebida, da embriaguez, eu vou te dizer com toda a clareza do coração, do meu coração, essas pessoas não são teus amigos. Eu lembro quando meu pai saía de casa para beber, ele tinha muitos amigos lá, no ambiente onde ele bebia. Mas quando meu pai tomou uma decisão por Cristo, meu pai tomou uma decisão de não mais se entregar às bebidas, esses amigos não existiam mais. Então essas pessoas que muitas vezes vêm com cara de amigo até você que está me ouvindo, que tem esse tipo de dificuldade, elas não são amigas suas, porque um amigo não quer ver você nessa situação, não quer ver você, às vezes quem está nessa vida não vê o seu rosto desfigurado, o seu humor transformado, né? Até a sua compreensão da realidade é transformada. Os seus amigos não querem ver isso, olhar para você e ver você desse jeito. Os que querem ver você assim são aqueles que querem ver você dentro de um caixão, não são teus amigos, querem destruir sua vida, são muitas vezes usados pelo diabo para te levar à morte. Não estou dizendo a morte física não, a morte espiritual, a morte da tua família, quer destruir teu casamento, quer destruir a sua vida. E eu vou te dizer, aqueles que estão andando nesse caminho, eles acham que são fortes o suficiente para dizer não e para dizer chega, mas não é, porque como o texto diz, ela é uma serpente, a serpente ela engana, a serpente ela engana. Tem até um vídeo na internet de um animal que a serpente olha para ele e ele tenta fugir da serpente, mas ele não consegue, porque ele é atraído por ela, e quando ele percebe, ele está frente a frente com a serpente. A atração que ela provocou fez com que ele viesse, né? Isso é a bebida, ela atrai você por N motivos. Eu vou esparecer, eu vou ficar mais tranquilo, eu estou com a mente muito cheia, eu vou ficar bem.
mas quando ela te pega, ela te dá um bote e te envenena. Dificilmente, muito difícil. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas é muito difícil você depois se desvencilhar dela. Então cuidado, cuidado. A Bíblia diz que não é só para a gente fugir do mal, é para fugir da aparência do mal. Amém? Quero deixar esse recado ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus falará ainda mais, porque é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que habita aí onde você está, o Espírito Santo que pode tocar em você aí onde você está, que fala e que convence você. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa ministrar ainda mais ao teu coração. Eu quero orar, encerrar essa live. Foi uma live uns assuntos muito poderosos, né? Importante para a gente tratar aqui. E eu tenho certeza que Deus ainda continuará ministrando a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, que é mais penetrante, Senhor, do que espada alguma de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos do coração, juntas e medulas. Ó Deus, em nome de Jesus, penetra a tua palavra em cada coração. Pai, Pai, através da palavra, todos os sofismas e pensamentos caiam por terra, Senhor, tudo aquilo que foi lançado do diabo na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que não permite que ela entenda e compreenda a verdade, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, derramar da tua unção, Pai, ministrando em cada vida, cada nome que foi colocado, Senhor, cada pedido de oração que foi apresentado, Pai, diante do Senhor nesta noite, o Senhor possa estar abençoando, derramando o teu poder, da tua graça, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.